Bom, boa noite a todos, muito obrigada. Vocês estão aqui me dando essa força, porque é difícil ficar para o lado de cá, viu? Aí é mais fácil. Então vamos, primeiramente, respirando bem profundamente, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Nós vamos convidando os nossos mentores, os mentores responsáveis por este evangelho, nossos amigos do Amor em Gotas e a equipe médica de Bezerra de Menezes, que já possa ir tratando dessas pessoas que estão com os nomes aí na nossa lista. E nós vamos pedindo a esses mentores que nos dê um passe, primeiramente, para que todos nós possamos abrir os nossos corações. Vamos pedindo a intuição necessária para esta noite. E vamos iniciando com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O capítulo de hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, de 14 a 15. Eu pensei aqui em falar um pouquinho sobre o perdão, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir, né? Porque a gente às vezes acha que perdoou, mas ainda está lá dentro do nosso coração, arraigado, aquelas mágoas, rancores, e tudo isso vai se acumulando, né? Esses dias eu li sobre uma frase que Joana de Ângeles diz, que ela disse que é assim, que o ódio é o amor que adoeceu. E foi a partir dessa frase que eu pensei em falar um pouquinho sobre o perdão, sabe? Porque nada te magoa se quem fez alguma coisa para te magoar, você não gostar dessa pessoa. Se não houver o amor, não vai existir o ódio. Então, achei muito, muito bonito isso, né? Que é o amor que adoeceu. E como é que a gente cura esse amor que adoeceu? A gente cura através do perdão. E a gente começa a analisar, e às vezes a gente acha assim, né? Não, eu não tenho ninguém para perdoar, eu perdoei todo mundo. Aí você começa a pensar um pouquinho e você descobre, não, mas com tal pessoa, eu ainda não consegui me chegar a ela. Então, eu ainda não perdoei. E a gente vai vendo que falta muito ainda para a gente aprender realmente a perdoar, sabe? E tem um trecho que fala assim, que perdoar é esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Mas o esquecer é assim, é não dar valor para aquilo. É não fazer daquele acontecimento um fato histórico, né? É quando a gente pensa, analisa e diz assim, não, aquela pessoa não estava bem naquele dia. Então vamos lá, vamos tentar. Vamos começando a descobrir o que a gente tem guardado no nosso coração. O quanto de rancor a gente tem ali. No Evangelho fala assim, né? Antes de você pedir para que Deus te ajude, que Deus te perdoe, vai lá e perdoa primeiro.
Mas como é que eu vou perdoar se eu não sei como fazer isso? A gente às vezes acha que é só, vou esquecer o que aconteceu e pronto, mas é só também não encontrar com aquela pessoa. Então, olha o quanto a gente não sabe perdoar. Perdoar é tirar esse peso do nosso coração. As pessoas às vezes dizem assim, nossa, minha vida está toda travada, eu não consigo seguir em frente. Será que não é falta de perdoar? Será que esse travamento que a gente sente na vida não é exatamente isso que a gente está precisando? Ir lá e limpar o nosso coração e tirar essa mágoa, esse rancor. E eu comecei a pensar da seguinte forma: se a pessoa com quem eu tinha alguma rusga, alguma coisa que não ficou bem esclarecido, se ela precisasse da minha ajuda, como é que eu reagiria? Eu ia lá ajudar, ia pensar no que ela me fez, ou eu simplesmente realmente tinha esquecido tudo que aconteceu, ia lá fazer alguma coisa por ela? Nem que essa coisa fosse apenas uma oração, que eu fosse fechar os meus olhos e pedir por essa pessoa. Será que eu consigo? E a gente vai fazendo esses exercícios, vai buscando uma forma de entender como é que eu vou limpar meu coração. Cada um de nós vai encontrar uma forma. E eu sinto que é muito importante que quando a morte, o desencarne acontece, a gente não se livra desses desamores. Vamos chamar de desamores, né? E é aí que vem as obsessões. E aí, quem aqui já trabalhou numa sala de desobsessão ou leu livros sobre a desobsessão, vai se lembrar que, às vezes, tem espíritos que estão lá obsediando outros, encarnação após encarnação. Em cada uma delas, um está aqui, o outro está lá, e é um que obsedia o outro, né? Será que esses espíritos que a gente acha que são vingativos, quando aconteceu o fato que levou a tudo isso, quem será que foi o primeiro a aborrecer o outro? Será que não foi a gente? Será que a gente foi o que aborreceu ou a gente foi o aborrecido? Eu acho que é bom a gente, porque a gente não sabe. É bom a gente pensar que a gente pode ter começado de mim. Eu posso ter dado o primeiro passo para que esse problema todo acontecesse. Então, eu acho que a maior lição que a gente tem é uma sala de desobsessão. São os livros que a gente tem aí sobre obsessão. E neles que a gente vai aprendendo muito. É uma pós-graduação que a gente faz, sabe? Porque a gente descobre quantas vezes a gente errou, quanto mal a gente fez. E quando a gente chegar lá em cima para prestar nossas contas lá, né, com a nossa consciência, porque não é Deus que vai nos cobrar, somos nós que vamos nos cobrar. Poxa vida, eu prometi que eu ia fazer tanta coisa e eu não fiz nada. Eu me propus a terminar com essa discussão e ela não acabou. Não acabou porque eu fiquei parada. Tem uma amiga que ela diz que ensinou os filhos assim: cada um vai ter que carregar duas malinhas. Uma malinha do bem que ele fez e uma malinha das coisas ruins. Então, que uma delas tem que ser mais pesada que a outra. Que seja a mala das coisas boas. Porque não adianta a gente não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. E através dessa caridade, desse amor, que eu vou seguir em frente. A gente está muito atrasado na nossa evolução, né? Muito, muito, muito. Então está na hora de correr atrás, está na hora da gente carregar a malinha das boas ações. Mas são coisas que a gente tem que fazer realmente do fundo do coração. Nesse capítulo também fala que qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É perdoar e pedir perdão. A gente é muito orgulhoso para, se tiver algum problema entre eu e uma outra pessoa, eu ir lá pedir perdão para essa pessoa. Independente
de quando começou e de como foi. O orgulho impede muito a gente de fazer isso. Mas que a gente possa, pelo menos em oração, pedir para os nossos mentores que ele nos ensine a perdoar. Que ele nos ensine todos os dias como é que eu vou fazer para perdoar. O quanto eu errei, o quanto eu acertei, não sei, mas o perdão é necessário. Tem um item no Fonte Viva que fala assim, que adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar o tempo ao Senhor. Nós estamos roubando o tempo de Deus. Nós estamos furtando o tempo dele. Ele está lá à nossa disposição. É um pai tão amoroso que ensina tanto. Mas a gente é ali teimoso, a gente é orgulhoso e a gente não quer pedir esse perdão. É mais fácil a gente guardar a raiva, o rancor, a mágoa. E aí o que isso vai acontecendo com a gente? A gente vai adoecendo. Porque essa mágoa, esse rancor, tudo isso vai se cristalizando no nosso organismo. E a gente tem um monte de doenças por aí que são ocasionados por nós mesmos. Acho que a grande maioria das doenças somos nós que ocasionamos. Por falta de perdão, por falta de bons pensamentos, de bons sentimentos, por falta de aprender mesmo a amar o próximo e a cuidar do nosso corpo, a cuidar dos nossos pensamentos, principalmente. Quanto a gente vê, se eu sentar aqui agora e começar só a pensar em coisa... não vou conseguir realmente sair da cadeira. Por isso a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. Sabe, quando a gente vê que está difícil, chama o nosso mentor. Ô, meu amigo, você prometeu que vinha comigo. Você prometeu que ia me ajudar. Não me deixa na mão. E a gente sente esse amigo tão querido nos abraçando. A gente sente a presença de Jesus entre nós. Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em nome dele, lá ele estaria. Se tiver aqui eu e meu mentor, Jesus vai estar comigo. Não era 2 ou mais? São 2 espíritos. Então que a gente sempre se lembre, quando for orar, de pensar que Jesus está presente. Para mim, a imagem que eu tenho de Jesus é aquele dele batendo na porta. Então que ele bata sempre a minha porta. Que eu possa deixar ele entrar. Mas para ele entrar, a minha casa interior tem que estar limpa. Tem que estar leve. Eu não posso estar carregando todos esses rancores, todas essas dores. Procurando sobre esse tema, eu achei uma historinha que eu achei bem interessante. Existia um casal, o A e o B. Aí um deles traiu e o outro descobriu. Aí aquele que foi traído brigou, fez lá o que tinha que fazer, mas continuaram na mesma casa. Só que aquele que foi traído nunca ficou com aquele sentimento, né? Sempre mas continuou junto. Aí o outro casal, o A e o B de novo, a mesma situação. Aquele que descobriu que foi traído, chegou para aquele que traiu e falou, olha, não dá mais, não gostei disso que você fez, eu não consigo viver com você. E cada um foi viver a sua vida. Mas a traição ficou para trás. Qual desses 2 casais, aonde nessas 2 histórias teve o perdão? Você vai dizer assim, na primeira, porque o traído continuou lá dentro. Não, foi na segunda, porque casal que continuou junto, mas com aquilo martelando, com aquilo sempre vindo à tona novamente. Então, nenhum dos 2 teve a chance
de seguir em frente, ficar ali amarrados nessa situação de uma traição. Enquanto que o outro casal conversou e resolveu. Decidiram que não tinha mais condição, porque não existia amor entre eles, porque aquilo tinha quebrado aquela relação. Mas a história ficou para trás. Ninguém ficou remoendo quem traiu quem, por que traiu. Então essa é a diferença. Eles acabaram se separando, mas o perdão existiu. Talvez lá na frente, numa outra encarnação, os dois consigam voltar e viver juntos. Por quê? Porque o perdão existiu. E existiu um perdão do coração, do fundo do coração. Então perdoou, seguiu em frente e o coração ficou limpo. Essa é a diferença. Eu achei bem interessante porque de primeira a gente pensa que é na primeira situação que o perdão existiu, mas não foi bem assim. Mais à frente, esse capítulo fala sobre a misericórdia. E aí ele diz assim, que quem não tem misericórdia no coração não consegue perdoar. Porque o mérito está em deixar para lá, em pôr uma pedra naquela situação. E aí pensar, será que se essa pessoa precisar de ajuda, eu vou conseguir ajudar? O dia que eu não pensar mais nisso e for lá e fazer, então nesse dia eu perdoei. Nesse dia eu descobri que eu consegui perdoar. E não é que o perdão é proporcional à gravidade. Às vezes, uma coisinha muito pequena causa um alvoroço dentro da gente muito grande. Causa uma mágoa, um peso, um rancor muito grande. Enquanto que, às vezes, algo que poderia ser grande, para meus olhos não foram tão grandes assim. Mas, de novo, a gente tem que resolver essa situação. Porque senão ela vai passando de uma encarnação para outra, de uma para outra. E há quanto tempo isso já existe? A gente não sabe, né? Há quanto tempo está vivendo essa situação. Mas o importante é sempre a gente ter o coração limpo. Tentar deixar o nosso coração, tirar de dentro de nós tanta mágoa, tanto rancor. Porque é isso que traz doenças, que traz obsessão, que empata a nossa vida. O Cristo, ele veio aqui para ensinar para a gente isso. Tudo que fizeram para ele, sem ele dever nada. Quando ele estava na cruz, qual foi? O que ele disse para Deus? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha o tamanho do exemplo que ele nos dá. Mas a gente, ainda assim, tem um pé atrás em perdoar. A gente sempre fica pensando, será que eu devo? Será que vai fazer de novo? Aí Jesus fala assim, né? Perdoe, é para perdoar 7 vezes? Não, é 70 vezes 7, mas para cada ofensa. Então, você já pensou uma pessoa fazer 490 vezes a gente passar pela mesma situação? É muita coisa, né? Mas isso quer dizer que a gente tem que perdoar infinitamente. E o dia que a gente aprender a perdoar um pouquinho, a gente vai conseguir amar o próximo. Porque é só através do perdão que a gente vai amar o próximo. E todas as pessoas que se relacionam com a gente, aquelas com quem você cruza na rua, você tem uma relação com ela. Aquela também você precisa perdoar. É fácil a gente perdoar, sim. Um que fechou a gente no trânsito, um que pisou no nosso pé. Esse aí é fácil, né? Vai com Deus. Mas e aquele que está ali bem do nosso lado, aquele que a gente ama tanto quando faz alguma coisa? Nosso marido, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nossa irmã. E para perdoar isso daí? É muito difícil, não é? Mas não é impossível. Limpar o coração, sabe? Tirar mágoa, rancor. E aí a gente vai descobrir
que a saúde vem, que a gente vai ficando um pouquinho melhor. A gente vai ficando um pouquinho mais indulgente. No tempo que eu era católica, o que a gente fazia? Eu vou lá, vou confessar para o padre, vou rezar 10 Ave Maria, estou salva dos meus pecados. Estou salva de quem eu magoei. Será que é assim? Será que Deus é indulgente assim? Ou eu tenho que fazer o bem para reparar o mal que eu fiz? É diferente, né? Nessa hora, assim, como o Hugo sempre diz, né? Como é bom ser espírita, nessa hora você fala assim, será que é tão bom mesmo? Porque agora eu sei que eu não vou ser perdoada só rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria. Agora eu sei que eu tenho que trabalhar pelo bem. Eu costumo muito dizer que se o mal contamina, que se vê uma notícia ruim, rapidinho ela se espalha, igual fogo em grama seca, né? Mas e o bem? O bem pode contaminar também. Então, que eu seja um instrumento, que cada um de nós aqui possa fazer o bem, possa ser indulgente consigo mesmo. Ó, Deus, eu cometi um tanto de pecado, né? Vamos pôr o pecado aí entre aspas. Cometi um tanto de coisa que não era para eu ter feito, mas eu não sabia. E Deus vai levar isso em conta. Mas como é que eu faço para reparar? Porque tem umas coisas que eu sabia que estava errado, mas eu fiz. É através de eu praticar o bem. É eu sendo indulgente. Como que eu vou querer que Deus me perdoe se eu não perdoo o meu próximo, meu irmão? Se eu não perdoo aquele que eu amo? E esse é o caminho. É buscar é descobrir esse caminho de perdão. A gente está aí, ó, a gente está num planeta em evolução, passando por uma pandemia. E nesse momento tá difícil, né? Porque assim, enquanto a gente estava lá, todo mundo saía de casa para trabalhar, para ir para a escola, era fácil conviver dentro da mesma casa. Porque ficava só um pouquinho de tempo junto. E agora que é 24 horas, 7 dias por semana? Ficou difícil para muita gente, né? Ficou muito difícil. Mas é a hora que a gente tem para aprender a conviver, não só a viver junto. É a hora que a gente tem para aprender a perdoar, para buscar esse perdão, para ir lá e falar obrigada pelo meu dia. Falar para meus filhos, para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai. Obrigado pelo dia de hoje. Desculpa o que eu te fiz. Mas o que você fez hoje? Não, alguma coisa eu devo ter feito que você não gostou, então já estou pedindo desculpa. Mas é um exercício. É algo que a gente tem que fazer. O grande exercício do perdão é limpar o nosso coração. É tirar toda essa mágoa, esse rancor. No Livro dos Espíritas, ele diz assim, na pergunta 661, pode-se orar eficazmente a Deus pelo perdão das nossas faltas. As boas ações são a melhor prece. A prece não oculta as faltas. Só com a mudança de atitude e de comportamento é que nós vamos reparar as nossas faltas. Então, só tem um jeito. Trabalhar. Trabalhar para levar essa mensagem de Jesus todos os dias nas atitudes que nós temos. Porque não basta só a gente ser bonzinho dentro do centro, olhando aqui, na hora que está rezando. A gente tem que se modificar no nosso dia a dia, para todas as pessoas, para todos que cruzem o nosso caminho. E isso é um exercício diário. Não tem como a gente fugir de todos os nossos encontros e desencontros, né? E eu achei também em Hebreus que diz assim: deixe Deus mudar o seu coração, e na medida que você recebe dele, reparte com o próximo que está ao seu lado. É assim que devemos perdoar
nos perdoar e perdoar o outro, limpando o nosso coração. Quando você limpa o seu coração, não tem pendência com ninguém, você vai aprender a amar seu próximo. E você vai estar liberado para o plano espiritual. Olha só, eu achei muito bonito isso, muito grande, que a gente tem que perdoar sempre. Porque a partir do meu perdão é que eu vou ser perdoada. Então, olha, eu sempre gosto de, no final do Evangelho, propor alguma coisa, né? E a minha proposta hoje é que cada um pense numa mágoa que sentiu, numa tristeza que sentiu por alguém que fez para você alguma coisa que você não gostou. De repente, naquele dia, a sintonia de você estava diferente. E o caso nem foi tão grande assim. Mas eu não estava bem, eu fiquei magoada. Então, que a gente pense assim, se essa pessoa precisar da minha ajuda, eu vou pensar para socorrer ou eu vou sair correndo e vou fazer e nem vou lembrar do que se passou? Se eu for sair correndo e for ajudar, independente do que se passou entre nós, é porque eu estou começando a aprender a perdoar. Então, eu estou no caminho certo. Eu vou olhar meu coração está leve ou está pesado? A minha consciência está leve ou está pesada? Quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, eu sou capaz de dizer assim, não tenho nada contra ninguém. Será que eu consigo? É um exercício. Mas que a gente lembre sempre dos nossos mentores e que a gente peça para eles, me ajude a perdoar, me ensina a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Então, minha proposta de hoje para vocês é essa. Converse com seus mentores, que cada um ache uma fórmula para limpar seu coração. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui nos apoiando e me enchendo de alegria e de fé. Então, agora nós vamos para a parte final. E eu tenho só mais uma coisa, eu tenho certeza que o dia que a gente aprender a perdoar, maior beneficiado seremos nós. Porque a paz que a gente vai sentir é tão grande que a gente vai se sentir muito feliz. Então, vamos novamente elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos pedindo a esses mentores tão queridos, a corrente médica de Bezerra de Menezes, que todos esses nomes que aqui estão, possam ser atendidos à medida do merecimento de cada um. Que todos eles recebam um pouco do nosso amor, do nosso carinho. Para finalizar, vamos imaginar uma bandeja bem grande. Vamos encher essa bandeja de flores. E vamos imantar essas flores com o que tiver de melhor nos nossos corações. Muito amor, muita fé, muita esperança de dias melhores. E vamos entregando essa bandeja aos irmãos do plano espiritual. Que um pouquinho dessas flores fique nos nossos lares. Um pouquinho seja colocada lá na salinha de passe do nosso amor em gotas, que a gente tem tanta saudade. Mas o restante, que esses irmãos do plano espiritual possam manipular toda essa energia e envolver todo o nosso planeta. Que a gente consiga ser um dia um planeta regenerado. Que os nossos habitantes possam receber um pouquinho deste amor. Que todos aqueles que a gente pensa possam receber um pouquinho deste amor. E as pessoas possam se modificar um pouquinho. Com esse amor tão grande
que circula neste momento pelo nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, muito obrigado a cada um que esteve aqui.